Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos orar? Senhor, mais uma vez queremos bendizer o Teu nome, queremos Te dar graças pela oportunidade de Te prestar culto nesta noite. Queremos reconhecer o enorme privilégio que o Senhor nos concede de ter liberdade para fazer isso publicamente, de nos ajuntarmos num lugar consagrado para o Teu serviço, sem que tenhamos qualquer espécie de proibição ou perturbação, impedimento. Nós queremos Te dar graças por esta maravilhosa liberdade que temos no nosso país. Mas, ao mesmo tempo, queremos pedir que o Senhor abençoe aqueles nossos irmãos que não podem fazer isso livremente por muitas e muitas situações de opressão, debaixo da qual eles vivem sem poder livremente confessar o Teu nome. E nos abençoa quando vamos meditar na Tua santa palavra, nos ajuda a compreendê-la e que de alguma forma o Senhor transmita para os nossos corações alguma lição, alguma verdade, algo que nos seja útil para o nosso fortalecimento na fé. E para aqueles que ainda não podem dar testemunho de que foram alcançados pelo Teu poder, que de alguma maneira o Senhor os atinja com o Teu Espírito, a fim de que eles possam se arrepender e possam crer e possam se voltar para Ti, a fim de que possam receber o perdão completo dos seus pecados. E é no nome do Senhor Jesus que nós te oramos. Amém. Eu quero começar contando uma história verdadeira, real. Certa vez um homem que se dizia crente reclamou aborrecido que não mais oraria por irmãos na fé que estivessem gravemente enfermos. Mas ao ser questionado por que ele agora tinha tomado uma decisão dessa tão drástica de não orar mais por irmãos em Cristo que estivessem numa situação gravíssima de enfermidade, ele justificou, dizendo que recentemente havia orado intensamente por uma irmã, inclusive participando de várias vigílias na igreja, cujo clamor culminou com a recuperação da senhora. E para sua surpresa, ela se desviou da fé. E depois de um tempo morreu desviada. E ele concluiu que se a mulher tivesse morrido no hospital, ela seria salva. Mas agora, desviada e tendo morrido nessa condição, concluiu ele, ela estava irremediavelmente perdida. Daí a sua decisão de não orar mais por crentes gravemente enfermos. Essa é uma história verdadeira. Aconteceu mesmo. E aconteceu aqui perto da igreja, bem aqui nessa esquina. Eu estive presente por ocasião
dessa história, quando essa pessoa tomou uma decisão dessa natureza. Essa história e tantas outras que nós poderíamos contar, elas só fortalecem a ideia de que nós precisamos, na igreja, tratar repetidamente da maravilhosa doutrina da salvação. E eu creio que nós temos pelo menos duas grandes justificativas para isso. A primeira grande justificativa, até à luz da história, a gente pode dizer, a relevância relacionada com esse capítulo especial da teologia bíblica. E não é necessário ter grandes discernimentos para concluir que há muita confusão e pobreza no universo evangélico dos dias atuais, no que diz respeito à compreensão da doutrina da salvação. A confusão é perceptível em muitas esferas. Você, analisando os vários discursos que você tem dentro do universo evangélico, vai ver uma multiplicidade quanto ao conteúdo da mensagem evangelística. Uns estão dizendo que salvação é X, outros dizem que salvação é Y. E às vezes você tem conceitos radicalmente contraditórios. Não apenas isso, mas também na adoção de métodos duvidosos para que a salvação seja recebida ou experimentada por parte dos pecadores. Alguns dizem o seguinte: olha, as pessoas vão ser salvas através da música. Outros dizem não, é através da ação social. Outros dizem não, é através de uma experiência carismática. Outros dizem o seguinte: olha, nós devemos fazer com que as pessoas experimentem a salvação, mas não através desse método que parece ser arcaico nessa era da mídia tão desenvolvida. Nós temos ainda um homem falando lá na frente, a partir de um texto, de um livro que a gente deve ler, que é inspirado, a Bíblia Sagrada, mas esse negócio de pregação, isso parece-nos ser entediante. Alguns dizem que seria melhor que nós montássemos um teatro, para que através de uma dramatização interessante e também que pudesse despertar as nossas emoções, as pessoas que precisam de salvação pudessem ser alcançadas pela graça de Deus. Jogando fora, portanto, a suficiência das Escrituras e abandonando de forma radical o método da pregação. Mas também há muita discordância quanto aos sinais característicos, para que a gente possa aferir verdadeiramente quem passou por essa experiência dramática envolvendo a salvação. A febre por resultados muitas vezes faz com que a igreja até batize apressadamente aqueles que sem muita convicção professam a fé cristã. Eu já até ouvi, por parte de um professor de seminário, que a igreja deveria batizar imediatamente aqueles que viessem à frente por ocasião do apelo. Sem nenhum discipulado, será que entenderam verdadeiramente os termos do Evangelho ao serem convidadas à frente para receber a Cristo? Deveriam imediatamente ser batizadas? Eu me assustei, porque eu não concordo com esse tipo de método. Mas, irmãos, nós verificamos também muita pobreza no que diz respeito à apresentação do que seja a salvação, observando que o seu conteúdo tem sido completamente esvaziado. Nós temos uma indefinição desconcertante com relação a alguns elementos básicos e característicos dessa doutrina.
nós não precisamos ir muito longe. Se perguntarmos para alguém que nós conhecemos como crente sobre o que significa uma determinada doutrina desse conjunto que nós temos chamado soteriologia, você vai ver que há pouca compreensão a respeito dessas verdades essenciais. Talvez mais do que isso, uma aversão declarada à doutrina. Vocês já imaginaram isso? Uma pessoa que professa a fé cristã e diz: olha, não gosto de doutrina. Eu quero ouvir um sermão com muitas histórias, para que eu possa gravar essas histórias até contar para os outros. Doutrina. Muitas pessoas dizem que não têm o menor interesse, demonstram uma certa ojeriza a conceitos. E às vezes em nome de um pragmatismo que não leva a nada. Nós não devemos também deixar de observar as evidências que muitas vezes são apresentadas como confirmatórias de que alguém foi salvo. Será que nós podemos dizer que alguém foi salvo simplesmente por ela confessar com os lábios que recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Nós não podemos fazer isso. E muito menos dizer que alguém verdadeiramente experimentou a salvação porque num determinado momento de culto, alguém fez um apelo lá da frente e ela levantou a mão. Um simples gesto não garante que de fato uma pessoa verdadeiramente se converteu. Com todas essas observações, nós podemos dizer que nós precisamos tratar desse assunto, dessa questão na igreja, porque é algo relevante para os nossos dias. Mas nós temos a sua importância prática também. Por que é importante tratar da doutrina da salvação? Por duas razões. Uma, por causa dos crentes. Quando nós tratamos dos verdadeiros termos da salvação, nós oferecemos para aqueles que são crentes 3 coisas: consolo, gratidão e fortalecimento na fé. Quando nós percebemos a graça divina, a graça de Deus que exclui de nós todo o mérito ou crédito, em cada uma dessas doutrinas, isso certamente deve infundir no coração de cada crente um senso não apenas de reconhecimento da grandeza de Deus, mas o senso de tributar a Deus eternamente a gratidão por ser alcançado por um plano tão maravilhoso que não dependeu de nós. Foi apesar de. Isso só pode nos encher de gratidão. Deus nos chamou das trevas para a luz, apesar de, sem observar em nós qualquer espécie de virtude ou de distinção que pudesse motivar o seu amor. O seu amor foi incondicional por nós. Mas a certeza de uma obra perfeita e segura, como nós temos aqui, um Deus que escolhe antes da fundação do mundo, e um Deus que preserva na fé até quando o crente parte desse mundo e na esfera escatológica vai ser glorificado. Essa obra completa e perfeita que nos é apresentada na palavra de Deus como sendo a salvação bíblica, ela pressupõe para nós a soberania de Deus. Isso comunica à alma o descanso que ela deseja experimentar. Não dependeu, portanto, do pecador ser achado para ser salvo. E também não vai depender dele, rigorosamente, em última análise, o fato dele ser preservado até o fim. Isso decorre da graça imensurável de Deus.
a correta compreensão daquilo que se dá no processo da salvação e as promessas e recursos disponíveis na dispensação da graça certamente devem animar todos aqueles que foram chamados para batalhar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos na linguagem de Judas. Portanto, nós temos gratidão, consolo e fortalecimento na fé para aqueles que são crentes. Só isso já seria suficiente para justificar a sua aplicação prática no que diz respeito a tratar da doutrina da salvação. Mas, por outro lado, preste atenção nisso. É possível que uma pessoa que não tenha ainda a experiência de passar da morte para a vida, das trevas para a luz, é possível que alguém que ainda esteja na condição de uma pessoa não regenerada seja alcançada ao ter a sua mente iluminada pelas verdades que nós encontramos na palavra de Deus, verdades relacionadas com essa doutrina. Existem muitos testemunhos de pessoas que foram alcançadas para a salvação, não necessariamente ouvindo um sermão evangelístico. Foram alcançadas para a salvação quando tiveram as suas mentes iluminadas por uma determinada verdade desse conjunto de proposições que você tem na doutrina da salvação. E esse aspecto particular da doutrina fez com que a mente, ainda na escuridão do pecador não regenerado, fosse iluminada simplesmente por aquela faísca da verdade que trouxe luz para o coração ainda em trevas. Há muitos testemunhos. E é assim que a palavra de Deus diz que um homem nasce de novo quando seu entendimento é iluminado, e não precisa ser iluminado por toda a verdade. Nenhuma pessoa que nasce de novo tem o seu entendimento completamente iluminado pela verdade, por toda a verdade, apenas por um aspecto da verdade. Isso é suficiente para que uma pessoa seja levada das trevas para a sua maravilhosa luz. O que é então doutrina da salvação? É uma parte da teologia sistemática, um capítulo específico de toda a teologia que você encontra nas Escrituras. E essa palavra é formada por dois termos gregos: soteriologia, soteria, salvação, logia, estudo. Se você quer uma descrição sucinta do que significa a soteriologia, é o estudo da doutrina da salvação. Um capítulo, portanto. Mas uma definição mais abrangente seria o seguinte: é o estudo da aplicação por parte do Espírito Santo. Quem aplica a salvação ao pecador não regenerado é o Espírito. É o estudo, portanto, da aplicação por parte do Espírito Santo. Agora, ele aplica o quê? Aí vem a segunda parte da definição. Ele aplica aquilo que Cristo realizou na chamada obra da redenção, que ele consumou ao vir a este mundo assumir a nossa natureza, ao viver de forma santa. Isso é muito importante na compreensão da salvação. Muita gente imagina que salvação diz respeito apenas aos seus pecados que foram perdoados na cruz do Calvário. Esse é apenas um aspecto da verdade. A salvação é mais do que ter os seus pecados perdoados na cruz do Calvário.
Salvação tem a ver também com a vida reta que Jesus viveu durante o seu ministério terreno. Isso envolve todo o programa de redenção estabelecido por Deus para que nós pudéssemos ser aceitos na pessoa de Cristo. Então, o Espírito Santo aplica aquilo que Cristo conquistou para nós. E Ele conquistou para nós santidade ao viver retamente. E conquistou para nós perdão ao morrer em nosso lugar, algo que nós não poderíamos fazer. E o Espírito Santo vai aplicar isso. E vai aplicar isso pela seguinte razão. Esses foram os termos que Deus Pai estabeleceu para salvar os pecadores antes da fundação do mundo. O Espírito aplica aquilo que Cristo consumou e que foi planejado pelo Pai desde a eternidade. Aí você tem uma definição um pouco mais consistente do que significa a doutrina da salvação. Eu quero ver só esses 3 pontos que nós vamos passar aí. Sobre o Espírito aplicando. Levando em consideração essa doutrina, essa definição, nós precisamos afirmar a primeira coisa. O Espírito Santo é o único agente eficiente na aplicação da redenção. Isto significa o seguinte, que um pecador, para ser salvo, depende exclusivamente da obra realizada pela terceira pessoa da Trindade. Quando se pensa no conteúdo da doutrina da salvação, é melhor que se diga que se trata da aplicação da obra da redenção consumada por Cristo, do que propriamente dizer da salvação em si mesma. O Espírito Santo está intimamente relacionado com cada elemento no processo de salvação. Quando você pensa na nova natureza que é dada ao salvo, ao ingressar nesse processo, e essa dádiva da nova natureza se chama regeneração, o Espírito está lá. É o Espírito quem regenera o pecador. João capítulo 3, verso 5. Quando você pensa na resposta que o pecador dá ao receber um novo coração, para responder positivamente ao evangelho que ele ouve, e isso se chama conversão, que envolve 2 elementos, o arrependimento e a fé, o Espírito Santo está lá. Atos capítulo 11, verso 18, 1 Coríntios 12, verso 3, você tem isso. Quando você pensa na justificação pela fé, Romanos 5:1, você vai ver que é um dom do Espírito. E quando você pensa na perseverança dos santos, Efésios 4:30 vai dizer que os santos perseveram na fé. Uma das razões é a intensa obra do Espírito Santo fazendo com que essas pessoas não caiam da graça. Em todos os elementos relacionados com a doutrina da salvação, você tem a operação do Espírito Santo presente. Ser selado com o Espírito significa também que o Espírito nos guardará em comunhão com Deus até o dia final. Agora, quando nós dizemos que é o Espírito quem aplica de forma eficaz a salvação aos pecadores, isso não significa que a vontade humana e as obras estejam ausentes no processo, o que seria até inconcebível. E nós entraríamos em contradição em relação a alguns textos das Escrituras. A salvação, em última análise, é uma aplicação exclusiva por parte do Espírito Santo. Mas você vai ver em alguns aspectos dessa salvação a participação do pecador,
que está sendo salvo agindo de forma responsável. Só para ilustrar isso, nós temos 4 doutrinas distintivas na coleção dessa doutrina da salvação. A regeneração, a primeira delas, que é o novo nascimento. Você não encontra na Bíblia nenhum texto que desafia você a encontrar um texto onde você tenha o verbo no imperativo sendo dirigido aos ouvintes para que eles possam se regenerar. Você não encontra na Bíblia regenerai-vos. Não tem. E você não poderia encontrar isso. Porque a regeneração é um ato exclusivo de Deus. O pecador não tem participação. Mas preste atenção, quando você vai para a segunda doutrina, que é a conversão, você tem convertei-vos. Em inúmeros textos. Porque a conversão nada mais é do que a resposta do pecador regenerado. Ele foi regenerado, nasceu de novo. Então, ao ouvir o Evangelho, ele vai responder positivamente. Ele já tem uma natureza compatível para dizer sim à graça de Deus. Antes da regeneração, ele não poderia dizer. Ele estava morto nos seus delitos e pecados. Como é que você quer que o morto reaja? Um morto não pode reagir. Ele só vai poder dizer sim para o Evangelho se ele tiver a sua natureza, que está morta nos seus delitos e pecados, ganhar vida. E ele vai ganhar vida quando o Espírito Santo operar a regeneração na sua alma, a fim de que ele tenha um novo coração e possa responder afirmativamente ao Evangelho que ele ouve. Então, convertei-vos. Você tem inúmeras vezes nas Escrituras um apelo dessa natureza. Porque na conversão nós temos a responsabilidade humana envolvida. Mas veja a terceira, a justificação. Desafio você a encontrar na Bíblia um só versículo que diga o seguinte: justificai-vos. Você não vai encontrar. E nem poderia encontrar. Porque a justificação é um ato também exclusivo de Deus. É uma declaração do pecador na condição de justo, com base nos méritos de Cristo. Ninguém pode operar em si mesmo a própria justificação. É um ato exclusivo de Deus. É por isso que você não tem na Bíblia nenhum versículo exortando os ouvintes para que se justifiquem. Porque é uma obra de Deus. Mas preste atenção, olha a quarta. Santificação. Aí você encontra. Tal como na conversão. Inúmeros versículos dizendo: santificai-vos. Porque na esfera da santificação, a responsabilidade humana está envolvida. A Bíblia nos ensina isso, que apesar de nós definirmos a salvação como uma obra exclusiva da graça de Deus e que conta com a aplicação poderosa do Espírito Santo, em alguns aspectos nós vemos a responsabilidade humana envolvida nesse processo todo da salvação. A segunda coisa é que o Espírito Santo aplica rigorosamente aquilo que Cristo consumou na cruz. Há uma estreita relação entre expiação e salvação. A expiação foi uma obra divinamente planejada antes da fundação do mundo. Foi um fato objetivamente concretizado, realizado na história, cujos efeitos, preste atenção nisso, são aplicados na mesma extensão.
na extensão que foi prevista antes da eternidade pelo próprio Pai, e também na extensão em que foi consumada quando Cristo veio a este mundo, viveu de forma santa e pagou os nossos pecados na cruz do Calvário. No sacrifício da cruz, Cristo resgatou o escrito de dívida que pesava nos ombros, nas costas, no processo de determinados pecadores. Foi uma transação definida. Foi um pagamento efetuado. A dívida foi completamente quitada por Cristo na cruz. Do ponto de vista legal, preste atenção nisso. Quando a gente pensa em doutrina da justificação, o conceito elaborado que você tem no Novo Testamento é um conceito legal, forense. E tendo isso em mente, você precisa concluir uma coisa. Não existe, do ponto de vista legal nem forense, pagamento antecipado. Quem aqui corre o risco de ser processado e ter que pagar uma multa por algum problema futuro que possa lhe acontecer? Ninguém vai levantar a mão, né? E ninguém espera que isso aconteça. Mas imagine que você tenha receio de ser processado e pagar uma multa. Então amanhã, segunda-feira, compareça ao Tribunal de Justiça. Faça um depósito lá. Quem sabe você seja processado e já está depositado lá. A sua parte da sua dívida, ou talvez toda a sua dívida, ou mais do que da sua dívida. Ninguém faria isso, seria uma loucura. O juiz talvez nos mandasse para um psiquiatra, né? Se alguém aparecesse no tribunal e quisesse pagar antecipadamente uma dívida que talvez essa pessoa possa ter no futuro, quem sabe através de um processo, e já fica aqui o pagamento antecipado. Não existe isso. Portanto, nós não podemos imaginar que Cristo tenha pago na cruz do Calvário um preço pela dívida dos pecadores da forma potencial, sem que o objeto estivesse perfeitamente definido. Cristo pagou a dívida dos pecados. A pergunta é de quem? Porque a transação foi definida. Ela foi objetiva. Cristo não pagou na cruz do Calvário a dívida da humanidade toda. Não poderia ser. Do contrário, nós teríamos que mergulhar no universalismo. Todos vão ser salvos. Se Cristo pagou a dívida de todo mundo, está paga. Quem ousaria dizer que o pagamento de Cristo não valeu? Ninguém seria ousado a tal ponto de fazer uma afirmação dessa. Então, se Cristo pagou a dívida de todos os pecadores que já viveram na face da terra, todos serão salvos. Mas a Bíblia não nos ensina a salvação universal. A salvação, ela vai alcançar alguns poucos. E esses poucos são aqueles que foram objetos do pagamento de Cristo na cruz do Calvário. Irmãos, o Espírito Santo, ele aplica eficazmente a salvação apenas àqueles por quem Cristo morreu. É um universo definido, limitado, porque o pagamento foi objetivo, foi definido também. Foi uma transação legal, forense, que aconteceu na cruz do Calvário. E por fim, o Espírito Santo aplica eficazmente a salvação aos eleitos de Deus. A aplicação da salvação ao povo de Deus tem suas raízes no decreto eterno de Deus, segundo o qual ele escolheu o seu povo
uma comunidade que vai viver na face da terra, exercendo o dom da fé, dom que recebeu, e preste atenção nisso, a fé não pode ser definida como uma plantinha que todo ser humano tem no seu coração. E alguns nos parecem dar essa definição desajeitada. É uma plantinha, você precisa só regar para a plantinha crescer. Não. A fé é um dom de Deus. E um dos textos mais importantes sobre isso você tem lá em Gênesis, capítulo 15, o verso 6. Preste atenção, quando o pai da fé, que foi Abraão, lá o texto diz que ele recebeu esse dom, ele não nasceu com ele. Ora, se o pai da fé recebeu esse dom da parte de Deus, todos aqueles que são crentes e que fazem parte da comunidade da fé, e que, segundo o ensino do Novo Testamento, são aqueles que foram alcançados da mesma forma como Abraão foi, esses também vão receber este dom distintivo que Abraão recebeu, o pai da fé. E a pergunta, para que ele recebeu a fé? Não apenas para que ele pudesse viver neste mundo de forma ajustada à vontade de Deus, mas é através da fé que nós somos justificados. E o texto diz com clareza que Abraão creu, e isso lhe foi imputado. Imputado. O que é imputar? Acreditar, outorgar. Abraão recebeu a fé com que objetivo? Diz o versículo. Ele creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Uma coisa muito interessante, esse versículo é tão importante que você vai ver o apóstolo Paulo mencionando esse versículo em Romanos. Ele vai mencionar também esse versículo em Gálatas. E você vai ver esse versículo também sendo repetido na carta de Tiago. Tão importante para dizer que os crentes passam a ter essa condição de salvos da mesma maneira como Abraão foi conduzido a essa condição no passado, ao receber esse dom distintivo. Portanto, Deus escolheu um povo para a vida eterna, não na base de qualquer mérito por parte dessa comunidade, mas somente, como diz Efésios, por causa da sua boa vontade, do seu beneplácito. Isso não nega que uma persuasão real recaia sobre todos aqueles que ouvem o evangelho genuíno, mas estabelece que a resposta positiva, que alguns certamente vão dar, essa resposta é fruto da operação especial por parte do Espírito Santo, capacitando aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados a responderem de forma positiva ao evangelho que ouvem. É o que você tem em Atos 13, o verso 48. Se não fosse assim, preste atenção. Se nós não acreditássemos a Deus, essa operação da regeneração para que pudéssemos responder de forma positiva ao evangelho que ouvimos, preste atenção nisso. Se você sequestra de Deus essa competência e diz, não, eu respondi positivamente ao evangelho, ainda que eu estivesse morto nos meus delitos e pecados, porque eu quis, sem nenhuma participação de Deus, sabe o que é que aconteceria? Você iria chegar no céu, iria bater no peito e dizer, eu estou aqui porque a minha vontade, naquele dado momento da minha história, me fez responder positivamente ao chamado do evangelho.
Quem se perdeu porque não quis responder. Bem que eles poderiam. Sabe o que isso redundaria? Em méritos para você. Você iria chegar no céu e ia bater no peito e dizer assim: eu estou aqui, e onde estão os outros mais pecadores do que eu, que não responderam positivamente, ainda que pudessem fazê-lo? É isso que aconteceria. Mas eu lhe garanto que isso não vai acontecer. Sabe por quê? Todos aqueles que vão chegar no céu vão chegar com a cabeça curvada. E vão revelar aquela sensação que muitas vezes nós cantamos naquele cântico. Foi graça, foi graça. No céu nós vamos ter a percepção mais clara ainda de que nós fomos escolhidos para usufruir das bem-aventuranças eternas, sem que nós não tivéssemos qualquer mérito ou tivéssemos feito qualquer coisa para que pudéssemos merecer aquela condição. Todos aqueles que vão chegar no céu vão chegar profundamente humilhados. Quando eu terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar e perguntarão: como é que você chegou até aqui? E os salvos vão dizer: foi graça, superabundante graça. Se Deus dependesse de mim, ainda que dependesse de apenas 5 centavos, eu estaria eternamente no inferno. Você não pode contribuir com a sua salvação nem com 5 centavos, que é o menor valor que nós temos na nossa moeda. A salvação, portanto, é completamente pela graça de Deus. O mesmo Espírito que um dia nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo, é o mesmo Espírito que incansavelmente trabalha em nós, para que não caiamos da fé e possamos perseverar até o fim. O apóstolo Paulo nos diz isso em Filipenses 1,6. Eu estou bem certo que aquele que começou boa obra em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, a salvação ninguém perde. Como é que Deus vai começar uma obra no coração de um pecador e vai ficar pela metade? Isso não combina com a maneira onipotente, graciosa, amorosa da parte de Deus. O Deus que começa uma obra no coração de um pecador, fazendo com que ele passe da morte para a vida, das trevas para a luz, é um Deus que não apenas começa, mas ele termina a obra que ele deseja realizar para glorificar o seu próprio nome. Uma palavra de esclarecimento. Na obra da salvação, conforme descrita na Bíblia, há essa misteriosa cooperação. A operação divina de um lado e a responsabilidade humana de outro. Se você quer um dos textos mais claros relacionados com isso, veja Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13. Você tem aí uma combinação maravilhosa da soberania divina com a responsabilidade humana. Há aspectos no processo da salvação que são definidos, como eu já mencionei, como sendo da competência exclusiva de Deus. É Ele quem regenera, é Ele quem justifica, é Ele quem chama de forma soberana. Mas há outros aspectos da obra da salvação onde os salvos cooperam. Já mencionei a conversão, a santificação. Irmãos, eu vou ler aqui uma citação para mostrar o quanto nós devemos perseguir esse equilíbrio. Diz o autor: a soberania de Deus e a responsabilidade humana
nos são ensinadas lado a lado na mesma Bíblia. Algumas vezes no mesmo texto, como eu mencionei, Filipenses 2, 12 e 13. Ambas nos são garantidas pela mesma autoridade divina. Ambas, portanto, são verdadeiras. Segue-se que elas precisam ser mantidas juntas e jamais lançadas uma contra a outra. O homem é um agente moral responsável, ainda que seja divinamente controlado. O homem é divinamente controlado, ainda que seja também um agente moral responsável. A soberania de Deus é uma realidade, assim como a responsabilidade humana o é também. J.I. Packer é o autor dessa citação. Nós devemos humildemente reconhecer que não temos condições para harmonizar satisfatoriamente essas duas realidades que muitas vezes nos parecem contraditórias. Mas isso por uma explicação muito simples. A nossa mente é finita. E nós não seremos capazes de equacionar todos os mistérios de Deus. Nem devemos alimentar esse tipo de presunção. Mas essas duas verdades nós encontramos nas Escrituras. Uma vez que Jesus Cristo é o Criador, e nós somos suas criaturas, nós devemos dizer o seguinte: que Deus tenha prioridade na nossa própria vida. Se precisarmos manter um fator decisivo e último em todo esse processo, nós devemos dizer que, em última análise, essa obra maravilhosa depende de Deus em sua grande parte. A nossa participação parece ser uma simples concessão da sua bondade para conosco, a fim de não nos isentar da responsabilidade que temos, conforme Ele nos criou, à sua imagem e semelhança. Eu quero terminar com aquelas aplicações aí. Deixa eu fazer uma pergunta agora decisiva para você hoje à noite. Quem aqui vai continuar orando por crentes enfermos, ainda que estejam gravemente enfermos? Senti apoio da audiência. Continue orando por crentes enfermos, ainda que eles estejam em estado grave. Deixa eu fazer uma segunda pergunta. Você tem certeza que está salvo? Pastor Hugo já levantou a mão. Você tem certeza que está salvo? Mas talvez você diga: como é que eu posso saber? Há indicadores. Na esfera da investigação pessoal, que podem conferir ao pecador regenerado esse senso de certeza. Olhe lá. As operações íntimas do Espírito Santo na direção da santificação. Você tem essas operações no seu íntimo? Um dia a sua natureza foi regenerada e você passou a amar aquilo que Deus ama e aborrecer aquilo que Deus aborrece. O Espírito Santo age no seu coração, fazendo com que você seja direcionado à santificação. As experiências vivas com os meios de graça. Outro indicador objetivo. Aqueles que verdadeiramente nasceram de novo têm experiência com a oração. Você tem experiência com a oração? Você ora. E você já sentiu muitas e muitas vezes na sua vida que você verdadeiramente está falando com Deus. Não é alguma coisa que você está inventando. Você tem comunhão mesmo com o coração?
E Deus fala com você. Mas como assim? Ouvir a voz de Deus? Não. Através da palavra do Senhor. Você tem experiência em alguns momentos da sua vida de ter a sua alma sendo elevada para adorar o Criador? Um elemento objetivo. E mais ainda, a coragem e o prazer de testemunhar do amor de Deus. Você alguma vez já falou de Cristo para alguém que precisa ser salvo? Falando de Cristo como sendo a maior preciosidade que você tem, o maior tesouro que você tem. Você já teve esse prazer, essa coragem? Você já foi uma testemunha de Cristo para um pecador ainda perdido? É um outro indicador. E a expectativa venturosa do porvir? O que é que você espera chegar na idade adulta? Envelhecer com saúde? Ou você espera as bem-aventuranças eternas? Um certo pregador diz o seguinte: olha, eu nunca me levanto de manhã esperando pelo fim do dia. Eu sempre me levanto de manhã com a expectativa de que o meu trabalho pode ser interrompido subitamente pela volta de Cristo. E esse pregador disse o seguinte: eu não espero a morte, eu espero Ele. Olha que coisa interessante. Um indicador objetivo de que alguém verdadeiramente nasceu de novo. A expectativa pelo porvir. Nós somos aqui peregrinos e forasteiros. A nossa verdadeira pátria não está aqui. Está nos céus. Bem, você tem certeza de que está salvo? Mas deixa eu fazer uma segunda pergunta igualmente difícil. Olhe para quem está do seu lado e pergunte para quem que está do seu lado: olha, você, o que é que você acha? Eu sou salvo ou não? Hã? É difícil, né? Mas essa é uma pergunta também categórica. Olha lá, há pessoas que podem dar testemunho da sua salvação? Isso é importante. Mas talvez você diga, mas existem também elementos autenticadores externos que possam confirmar isso? Sim. Os seus familiares mais íntimos. Eles podem aferir se verdadeiramente os valores do reino de Deus já foram incorporados na sua vida. Os seus parentes mais próximos, os amigos da escola ou do trabalho. Quantas histórias você já ouviu de pessoas com um comportamento celestial, um comportamento de crente, sem dizer uma palavra? As pessoas suspeitaram. Não de que era um agente infiltrado, mas perguntaram: bem, você é servo de Cristo? Outro dia eu perguntei para o camarada da bomba do lado do posto do Macro. Eu senti, isso aqui é um servo. Eu perguntei para ele se ele era servo do rei dos reis. E ele confirmou. Ele é crente. Quantas histórias você já ouviu dessa natureza? Amigos de escola ou de trabalho, irmãos da igreja, os oficiais responsáveis pela avaliação prática e doutrinária na hora de você fazer a profissão de fé. São alguns elementos objetivos que nos fazem pensar que é importante também que as pessoas percebam
que a nossa profissão de fé não é simples uma verbalização teórica de adesão formal ao Evangelho, mas é de fato a coisa mais preciosa da nossa vida. Vamos ficar em pé e vamos orar. Deus eterno, neste momento, quando vamos nos aproximar da tua mesa para participarmos da ceia, queremos pedir a tua bênção para a nossa participação. Queremos pedir de forma especial que o Senhor receba a nossa confissão, a confissão dos nossos pecados, aquilo que fizemos, pensamos ou falamos que te desagradou. E oramos neste momento para que o Senhor purifique os nossos corações de toda iniquidade e faça aquilo que nós não somos capazes de realizar. Limpar do nosso coração toda a transgressão que foi cometida contra a tua santidade. E cada pessoa que participar da ceia, agora, aqui, nesta noite, possa experimentar aquela contrição verdadeira, proceder ao autoexame sincero diante da tua face, para que possa usufruir dos benefícios que o Senhor mesmo instituiu para esta ocasião de rememoração do teu sacrifício e também de declaração da nossa comunhão com o Senhor e a nossa expectativa pelo porvir que o Senhor tem prometido para todos aqueles que fazem parte da tua família. Abençoa cada pessoa e aqueles que ainda não podem participar por algum motivo, que o Senhor possa prepará-los para que, num tempo bem breve, possam estar também participando deste privilégio. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém.